E, e agora, né, o Jairo volta aqui mais uma vez, em mais uma edição, né, da Semana de Engenharia, para realizar uma palestra muito importante para nós, né, que está relacionada a um tema muito importante do dia a dia, né, que é as pesquisas em 5G e as principais tendências tecnológicas no mercado de telecom. Eu gostaria, né, antes de passar a palavra para o Jairo, né, realizar a leitura do seu breve currículo, né, seu mini CV. O Jairo, né, ele é diretor de telecomunicações da Intel no Brasil. Ele também é responsável pelo desenvolvimento de novas tecnologias em parceria com grandes empresas do setor. Há quase 10 anos na Intel, é um dos responsáveis no desenvolvimento de projetos de telecom da Intel, em parceria com operadoras e todo o ecossistema, né, relacionado à tecnologia. É responsável por manter o relacionamento com as empresas de telecomunicações e, com mais de 30 anos no setor, trabalhou na Equitel, Siemens, Nortel, Huawei, em diversas funções, cargos, sempre atendendo o mercado de telecomunicações. Então, Jairo, mais uma vez agradeço aí sua participação aqui em mais um evento da Semana de Engenharia e passo agora a palavra para você. Bom, muito obrigado, pessoal, boa noite. Como o Cristiano colocou, espero que estejam todos bem aí nessa loucura que é o novo normal que nós estamos vivendo. É realmente um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Eu sou maquinzista apaixonado, a gente estava comentando isso, formei há um pouquinho mais de 30 anos aí, e é muito bom poder mostrar para vocês um pouco do que eu vivi, do que aconteceu, do que está acontecendo no mercado. Coincidentemente, eu estava comentando com ele, em 1988, eu fui um dos idealizadores do CIAR, que era o Simpósio de Informática, Automação e Robótica, e aí depois nós nos juntamos e fizemos Semana de Engenharia, ou seja, tem uma boa história. O que é a ideia aqui, pessoal? Eu vou dividir um pouco do mercado de 5G para vocês, falar um pouco de telecom, e eu dividi basicamente minha apresentação em 4 estruturas. Eu vou falar um pouco sobre o mercado, falar um pouquinho do 5G, falar um pouco das verticais que estão atreladas ao 5G e o que a gente vê no mercado que pode agregar valor para o 5G. Pelo que eu fui informado, eu tenho alunos de 1º a 5º anos, e de várias engenharias até de pós. Então, assim, pessoal, fiquem à vontade. A única coisa que eu até gostaria, caso vocês queiram e façam perguntas, só se identificar também para eu poder atender melhor as respostas das perguntas de vocês, tá? Então, eu vou dividir minha tela. Por favor, vocês me avisam quando vocês estiverem vendo. Já estamos vendo sim, Jairo. Então, vamos lá, pessoal. Só dar uma controlada aqui no tempo. Então, vamos aí. Conforme o professor Cristiano falou, a gente vai falar um pouco das pesquisas de 5G e as tendências. Então, como eu falei para vocês, eu dividi ela em 4 grandes partes. Então, falar um pouco do mercado brasileiro e a adoção do 5G. Eu acho que isso é fundamental para vocês entenderem também onde a gente está, por que a gente está mais rápido ou mais lento. Então, assim, o que é o mercado o que é a indústria de telecomunicações? Eu vou pedir desculpa que a palestra está em inglês, porque eu sou obrigado a pedir a aprovação da Intel para fazer essas apresentações. Então, mas eu vou fazer, logicamente, em português, mas faço tradução aqui, tá? Quando a gente olha as principais operadoras no Brasil, que a gente pensa na América Móvel, que é Claro, ou Oi e Algar, essas 5 operadoras, elas representam 99% do mercado de telefonia móvel no Brasil. Nós pensamos nas grandes TEMs, que são os fabricantes de equipamentos, Nokia, Ericsson, Huawei, Cisco, Juniper, Ciena, Adiva, Samsung, ou seja, eu não vou ficar listando tudo, mas é assim, eu já vou começar nesse primeiro slide a colocar alguns desafios para vocês. Hoje, uma onda de tecnologia, pessoal, ela muda a cada 5 anos. Então, você vai falar, pô, então se eu estou no primeiro ano de engenharia, quando eu estiver no 5º ano, eu já vou estar pegando uma outra onda? A resposta é, provavelmente sim, mas existem grandes coisas acontecendo, e eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, que abrem muito o mercado. E aí, esse segundo bullet que eu coloquei aqui, esses vendors de software, ou ISVs, Independent Software Vendors, a gente está começando a ouvir falar de muitos nomes, e eu deixei propositalmente a Firmed. A Firmed hoje foi comprada pela Microsoft. Então, assim, vocês veem a Microsoft querendo investir no mercado de virtualização de telecomunicações. MetaSuite, VMware pertence a Dell.
Opa, mas até é fabricante de PCs, de servidores? Sim. Então, assim, a gente vê várias empresas sendo adquiridas ou fazendo parcerias que estão buscando o mercado de telco. Então, ainda é um mercado que tem um longo espaço para a gente apostar. No final, eu vou falar um pouquinho de 6G também, tá, pessoal? Hoje, Red Hat pertence à IBM. Então, assim, eu tenho vários tipos de parceria rodando aqui que já começo a desafiar vocês a pensarem e verem que grandes empresas que são tradicionalmente de software ou de hardware estão comprando esses vendors independentes de software. No mercado de semicondutores, também nós temos a Intel, Qualcomm, Xilinx, Mellanox, NVIDIA, Broadcom, AMD, Marvell, ou seja, eu tenho também uma forte gama e provavelmente uma pergunta, todos estão sendo afetados pelo esse problema que está tendo de fornecimento de chipset para todas as verticais, não é só para a telco. E aí, uma outra onda que está chamando muita atenção são esses cloud providers. Então, nós temos a AWS, a Amazon, Azure, que é da Microsoft, Google, IBM. Então, nós temos grandes potências vindo para trabalhar com telco, e não só para o fornecimento do cloud, mas o cloud for telco. E isso está muito atrelado também ao 5G, como a gente vai ver. Para vocês entenderem um pouco de números, tá? Hoje, o Brasil... por que eu mostrei isso para vocês? Hoje, o Brasil ele tem alguma coisa na 230 milhões de linhas ativas. Linhas, eu estou falando aparelhos telefônicos, não estou incluindo aqui a machine to machine, as máquinas, qualquer tipo de máquina, máquinas de pagamento e qualquer outro dispositivo. Mas então vocês veem um pouco para vocês entenderem a distribuição que a gente tem no mercado, como é que ela está, tá? Então nós temos a Vivo em primeiro, a Claro em segundo, a TIM em terceiro. A Oi ainda existe porque não foi aprovada a aquisição da Oi pelo consórcio Vivo, Claro e TIM, e a Algar. Então, aqui estão lá os 98% que eu falei para vocês no primeiro slide. Com essa nova divisão, 99%, mas com essa nova divisão, as três grandes operadoras elas vão ter basicamente 99% do mercado brasileiro. Um lado bastante ruim, que vocês também têm que levar em consideração, ARPU. ARPU é o revenue médio, ou seja, é quanto é tua conta mensal. Quando a gente pensa, logicamente, vocês estudantes, vocês têm um poder aquisitivo bom já, a gente está falando de estado de São Paulo, mas quando a gente fala em Brasil, um ARPU médio, ele é muito baixo. Então, se vocês olharem aqui, um ARPU da Vivo, que ela está principalmente no estado de São Paulo, nós estamos falando de R$30 no primeiro semestre do ano passado, isso não aumentou muito, nós estamos falando de $6. Quando a gente está falando de Oi, que principalmente atinge Norte e Nordeste, nós estamos falando de R$16, nós estamos falando alguma coisa da casa aí de $3. Então, assim, isso, pessoal, por mais que nós tenhamos 230 milhões de conexões fora machine to machine, é um número baixo. Então, isso já começa a explicar um pouco por que nós somos sempre um follower, ou seja, um seguidor. A gente segue o mercado dos outros mundos, tá? Falando de 5G no Brasil. Esse slide, inclusive, eu peguei com o pessoal da Claro. Foi uma apresentação que a gente fez conjunto. Como é que estava a distribuição? E existia uma pretensão do leilão de frequência ser no meio de 2021. Isso daí já está atrasado. Então, isso aqui já vai ficar hipóteses, e aí eu vou explicar muito para vocês o que vai vir no mercado e toda essa parte de tendências de dispositivos conectados. E vocês olham, eu peguei esse slide propositalmente da Claro para vocês verem que eles e todas as outras operadoras estão falando num espaço de tempo de 5 anos. Então, por isso também aqueles 5 anos que eu mencionei no começo da palestra para vocês. Outro ponto de adoção global. Isso aqui é um plano do GSMA de crescimento de utilização de devices 5G. Então, assim, se a gente olhar em 2025, eu ainda vou ter um pouquinho de 2G. Por que isso? Infelizmente, pessoal, grande parte do mercado de machine to machine ainda é baseado em 2G. Vamos ter um pouco de 3G. O 4G vai estar predominantemente aqui em cima, com 50%. E o 5G vai ter atingido alguma coisa da ordem de 20% de aceitação no mercado de utilização. E isso aqui mostra que, os 20% aqui que eu acabei de falar para vocês, um uso global de 20%, e infelizmente nós, na América Latina, eles não separam o Brasil, separam a América Latina, nós vamos estar em 7%. Ou seja, nós vamos estar
em 30% da média global. Por isso que eu falei que nós somos um seguidor, nós somos um follower e nós seguimos a tecnologia de grandes países. Essa é uma figura para vocês entenderem um pouco do que vai estar acontecendo de mercado, uma previsão. Logicamente, a previsão, se todo mundo soubesse, todo mundo ganhava na loteria, estava rico, mas não. Isso aqui são estimativas que nós temos que trabalhar para poder dividir o mercado, para poder utilizar e ter uma média de investimento no mercado. Então, vamos lá, pessoal. 5G, um pouco de revisão e pontos técnicos. O 5G. Para que serve o 5G? O que mudou? Se a gente voltar um pouco no passado, e aí, com certeza, a grande maioria de vocês já era vivo, podia não ter celular e não trabalhar com isso, ou não mexer com isso, mas sabe, começou com uma comunicação móvel. Veio o 3G, aonde ele começou a ser um dispositivo de dados que passava voz. Veio o 4G, que ele começou a ser um dispositivo de praticamente de dados, aonde vocês vêm falar Voice over LTE. O LTE é o 4G. Então, assim, eu coloquei a voz aqui, mas é o mercado de dados, que foi a tendência aí, principalmente das gerações X, Y e millennials, tá? E o 5G? O 5G, ele vai ser dados puros. E por que ele é tão diferente? Porque ele vai me trazer uma banda muito superior ao que eu tenho no 4G, com uma latência. A latência é a demora, é o atraso da conexão muito menor. E por que isso vai servir? Eu vou abrir para vocês, mas a gente vai ver muitas coisas que eu vou ter o device conectado. Ou seja, eu vou ter um aparelho, qualquer que seja ele, conectado. E quando eu penso em aparelho, principalmente no 5G, eu gosto de dar dois exemplos que são fundamentais. Primeiro é o chamado ADAS, que é o carro Autonomous Drive, ou seja, o carro conectado. Não adianta eu ter um carro conectado funcionando perfeitamente na cidade de São Paulo, na cidade do Rio, na cidade de Belo Horizonte ou em Brasília, e eu querer fazer uma viagem para Manaus, por exemplo, e eu ter que dirigir meu carro e não poder confiar. Então, assim, eu tenho que ter a mesma capacidade de rede em todo o Brasil para ter um carro autônomo. E isso vai ser fundamental no 5G. Por que é fundamental? A maioria de vocês já deve ter visto ou usado qualquer tipo de navegador, seja Google, seja Waze, qualquer tipo de navegador que vocês queiram. Quando você erra uma rua, depende da conexão que você está, depende da ocupação, depende do horário, ele tem lá 2, 3, 5 segundos de atraso, de delay, para recalcular a tua rota. Às vezes menos, às vezes mais, mas assim uma referência. Imagina o que acontece num acidente de trânsito se eu tivesse 2, 3, 4, 5 segundos de atraso. Então, assim, o carro autônomo é um grande exemplo de uma necessidade pura do 5G. E um segundo exemplo também que eu gosto de dar é a parte de saúde, que são as operações remotas. Aí eu vou fazer esse desafio, pena que a gente não está no auditório, que eu possa ver vocês levantarem as mãos, mas aí eu perguntaria, quem de vocês aceitaria ser operado remotamente? Quem aceitaria sofrer uma cirurgia com o teu médico estando em outra cidade ou em outro estado? Provavelmente muito poucos de vocês. Então, assim, essa também é um grande desafio que nós temos quando a gente pensa em necessidade de conexão. Aqui o que eu acabei de colocar para vocês. Hoje, toda a parte de computação e comunicação, ou seja, de conectividade, elas estão se convergindo. Então, quando eu pensava aqui eu estou pensando em computação, toda a parte de TI, e aqui eu estou pensando na parte de conectividade, abaixo do meu desenho aqui. Quando eu comecei com 2G, o que eu tinha? Eu tinha uma era de computação pessoal. Eu comecei a falar muito em banda larga móvel, comecei a utilizar qualquer tipo de conexão que me servia muito mais para banda larga e para falar. No 3G, aqui sim, eu comecei com uma banda larga real e eu pude ter a minha mobilidade, o que realmente hoje a gente chama de mobilidade, de eu poder utilizar o meu computador em muitos lugares. Muitas vezes se falava ainda em Wi-Fi, muita gente ainda fala em Wi-Fi, é muito útil, tanto que nós vamos falar em Wi-Fi 6 já no Brasil, mas esse foi a onda do 3G. Quando eu pensei no 4G, pessoal, o que aconteceu? Além da parte móvel, a parte mobile, entrou a parte de cloud. Opa, o que é isso, Jairo? O que você quer dizer? A gente tinha muito acesso a muita informação em muitos lugares. Então, vários provedores, aí vale Apple, vale Microsoft, vale AWS, vale Google, começaram a
possibilitar que a gente conectasse numa nuvem, na cloud, e tivesse meus arquivos, tivesse meu backup, tivesse vários tipos de serviços na nuvem. Um outro exemplo legal aqui é a parte de banco. Toda a parte de internet banking ficou extremamente forte quando teve o 4G. Aí nós temos o chamado 4,5G ou 5G DSS hoje em dia, que é um pré-5G, e nós estamos indo efetivamente para o 5G, aonde o 5G eu vou ter todo um massivo tipo de conexão de todas as máquinas. Um exemplo legal para vocês entenderem aqui. Quando a gente fala em medidas de utilities, por exemplo, de energia, de água, de gás, não dá porque é caro, eu não consigo cobrir, eu vou ter que colocar um ponto de repetição num poste na minha rua, esse poste só vai cobrir metade da minha rua, outra metade não vai. No 5G, que tem uma tecnologia chamada slicing de rede, ou seja, que eu faço fatiamento das minhas frequências, eu consigo dar uma frequência muito pequena, uma faixa de frequência, para algum tipo de serviço específico. Então, assim, eu vou abrir um leque de oportunidades que todas essas partes dessas empresas, que são chamadas as utilities, as prestadoras de serviço, elas vão ter a capacidade de fazer a medição do teu relógio de gasto, ou então de alguns pontos de falha. Por exemplo, a companhia de água, ela vai medir a pressão nos tubos. Se ela vê que a pressão aumentou muito ou caiu muito, ela pode detectar um vazamento e já mandar a equipe consertar. Então, assim, de novo, é o que eu estou falando para vocês, eu estou abrindo um leque de oportunidades com 5G que vai ser muito grande, e eu vou colocar um pouco para vocês as verticais daqui a pouquinho, para vocês entenderem o que eu estou pensando, o que eu estou vendo, o que o mercado está vendo, tá? Outra coisa que eu gosto de falar muito. A primeira parte nós já falamos, a parte de transformação da rede 5G. Então, eu acabei de contar para vocês que eu estou tendo várias oportunidades que até então não eram possíveis. Eu estou me permitindo e dando condições para o mercado utilizar o 5G de maneiras que até então eram caras ou inacessíveis. Um segundo ponto que eu gosto de colocar aqui, olha, toda a parte de AI, uma revolução. O que está acontecendo, pessoal? Hoje, vocês veem que... Hoje eu até tive com o CTO da Algar, ele mencionou uma coisa que eu vou repetir, que não é mais marketing, é mate-marketing. Porque o marketing é feito em cima de números. Porque hoje qualquer estudo é feito em cima de análise, de inteligência artificial. Então, assim, o banco consegue ver como é que você está, o que você mais usa. Hoje, quando a gente fala em Open Banking, todos os bancos se falando para poder conhecer você melhor. Então, eu estou tendo uma revolução de inteligência artificial que passa a conhecer a gente. Quando vocês utilizam um navegador qualquer, procuram, eu quero comprar uma faca para churrasco. Pode ver que nas tuas redes sociais começa a pingar propagandas de faca de churrasco, porque está tudo conectado. Então, eu sei que o usuário X quer comprar uma faca de churrasco, eu vou ficar mandando faca de churrasco até ver que ele comprou ou que ele desistiu de comprar essas facas de churrasco. E, por fim, pessoal, que é outra coisa que é muito legal, se vocês puderem e quiserem ir nessa direção, é a explosão do Edge. O que é a explosão do Edge? É a explosão da conexão na ponta. Exemplo do que aconteceu, o Edge aconteceu no Brasil durante a Copa do Mundo. 60, 70 mil pessoas no Maracanã na final. Aconteceu um gol, 80% dali quis mandar uma foto, quis mandar uma sacanagem para alguém, quis mandar uma sátira, e a rede tinha que ter capacidade de entender aquilo. Então, assim, eu não aumentei a capacidade de cobertura do Maracanã. O que eu fiz? Eu coloquei ERBs, ou seja, estações radiobases ali, e que processavam a informação ali. Então, eu pegava assim, o Jairo está no Maracanã. O Jairo é um pré-pago ou um pós-pago? O Jairo é um pós-pago, então ele pode usar. Se ele pode usar, eu pegava aquela informação que eu queria e bufferizava. E, às vezes, eu estava mandando para uma pessoa que estava no Maracanã também. Então, eu não precisava ir até uma central, aquela informação ser processada e voltar para o Maracanã. E eu sou um usuário de São Paulo, então, imagina, eu tinha que sair do Rio, ir para uma central, vir para São Paulo, processar, voltar para o Rio e voltar para o Maracanã. Eu simplesmente analisava o que estava acontecendo ali, mandava para o meu destinatário, que possivelmente poderia estar no Maracanã, e simplesmente eu cobrava
na minha conta final e não precisava fazer esse caminho. Então, eu tinha uma velocidade muito rápida. E aí vocês entendem, ó, por que o carrinho está aqui, por que a parte de industrial está aqui, por que a parte de saúde está aqui. Ou seja, eu começo, ó, surveillance é outra coisa também que tem tempo real, você tem que saber o que está acontecendo. Então, assim, eu começo a ter essa explosão de dados na ponta, no Edge Computing. E aqui embaixo, pessoal, olha o que está um quadradão, um retângulo gigante. A cloudificação de tudo, ou seja, eu consigo colocar toda essa informação na nuvem. E aí eu começo a falar em várias tecnologias aqui que eu coloquei para vocês, que é a parte de NFV, que é a virtualização de redes de telecomunicações, a parte de Software Defined Network ou de rede, a parte de Visual Cloud, a parte de Edge ou MAC. MAC é um outro termo também muito utilizado, que é Multi-Access Edge Computing, ou seja, a computação de multiacesso na ponta. A parte de FlexRAN, a parte de automação de redes, por aí vai. E aí, de novo, eu estou abrindo várias possibilidades que a gente tem. Eu vou falar um pouquinho para vocês também aqui sobre a parte de entretenimento. Todo mundo está vendo, a semana passada foi a semana dos gamers. Então, nós tivemos aí, o gamer, ele é um consumidor massivo de banda larga. Então, nós temos que pensar, e ele tem que ter acesso. E aí, pessoal, o que acontece? Eu tenho uma rede legada, que eu tenho com equipamentos proprietários com definidos, que eu estou fazendo uma parte de orquestração e virtualização dessa rede para entrar na rede moderna, na rede que está preparada para o cloud, onde ela é definida por software, com plataformas abertas, com containers virtualizados, e estou indo para um 5G, onde eu vou ter a próxima geração de rede, com network slicing, ou seja, com essa divisão de rede de frequências, com análise feita do centro, do core até o edge, com a parte de Visual Cloud, e eu estou abrindo várias oportunidades com a cloudificação. Então, assim, a inteligência está onde ela precisa. Espera aí, Jairo, o que você quer dizer com isso? Imagina uma fábrica. A fábrica, ela quer ter o controle se a linha de produção está fazendo o correto. Então, o que ela faz? Ela vê se, eu sou uma fábrica de garrafas. Todas as garrafas estão saindo iguais? O tamanho está certo? Elas cabem lá 600 mililitros, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, o que for? Ah, não, peraí, olha, aqui o plástico deu um problema, o plástico não está saindo torto. Opa, eu paro a linha de produção e perco 2, 3, 10 unidades. Eu não perco 1.000, 2.000, 3.000 unidades. Então, eu consigo gerenciar aquilo ali aonde está. Eu tenho flexibilidade e agilidade. Então, exatamente isso que eu acabei de falar. Parei a produção, eu vou descartar 10 garrafas de plástico e não 1.000. Eu tenho uma arquitetura escalável. Então, eu criei uma linha. Agora eu quero criar uma garrafa de 2,5 litros. Eu programo para trabalhar com essa garrafa de 2,5 litros e crio novos serviços. Um exemplo desse novo serviço, eu acabei de falar no slide anterior para vocês. Eu estou gerenciando as utilities. Então, eu dou ferramentas para Sabesp, para Eletropaulo, para Enel, né? Não é mais Eletropaulo, para Comgás, para qualquer operadora dessas de gás, de água, de luz, para poder fornecer a conta e não precisar mais um medidor ir na minha casa. E que muda muito, pessoal, é o que eu falei, a palavra latência. Então, assim, hoje, quando a gente pensa numa rede de telecomunicações, uma chamada, ela vai ser desligada se você passar de um X milissegundos. Então, assim, se ele perceber que não tem mais conexão do ponto A ao ponto B, essa chamada cai. Isso a gente vê aqui, no lado direito do slide, onde eu estou vendo centrais, conexões. Isso vale para muita coisa, tá? Na parte de dados, eu tenho muita bufferização, ou seja, eu tenho muito armazenamento. Eu consigo fazer fila dos dados. Isso torna fácil, eu não perco a conexão. Só que agora, pessoal, aqui é o Network Edge. Quando eu venho mais para o meio aqui, que eu estou falando do Far Edge, eu tenho que ter um tempo de resposta de menor do que 5 milissegundos. Por que isso? Porque eu uso small cells, eu uso small cells indoor, ou outdoor, tanto faz, mas eu tenho que ter um tempo de resposta, que foi o exemplo que eu dei para vocês da operação. Você não vai fazer um corte numa pessoa, esperar o médico olhar, ele bufferizar a imagem, carregar e falar, olha, agora está sangrando muito, deu hemorragia. Ou seja, você tem que ter em tempo real. E eu tenho na ponta aqui,
muitos devices, muitas coisas, aí vem também outra coisa que eu não mencionei ainda, mas mencionei indiretamente, chamado IoT, Internet of the Things, ou seja, Internet das Coisas, que eu tenho que ter alguns tempos de respostas inferior a 1 milissegundo. Então, aqui, ó, eu coloquei PCs, coloquei fones, coloquei toda a parte de equipamentos de premises, nós falamos de drones, nós estamos falando de carros conectados, de câmeras de vídeo, ou seja, o leque de devices, de coisas conectadas, ela passa a ser muito grande, praticamente infinita. Existe um estudo que fala que estamos falando em 50 bilhões de coisas conectadas. Um exemplo bem besta, Alexa é uma coisa conectada. Um ar-condicionado que você programa pelo teu celular é uma coisa conectada. Uma luz que você acende remotamente é outra coisa conectada. Então, a hora que isso virar popular, que hoje ainda os preços, infelizmente, são altos, mas você na tua casa vai ter centenas de devices conectados. Então, você imagina que você tem lá 10 lâmpadas, um ar-condicionado, uma geladeira inteligente, um fogão inteligente. Ou seja, eu abro 5 aparelhos de Alexa, televisão, som, ou seja, eu abro um leque de devices muito grande. E a rede ela tem que estar preparada para isso. Então, aí que está também, a gente vê muito uma necessidade do 5G. Esse 5G ele vai permitir que a gente tenha esses bilhões de devices conectados na rede. Vamos falar um pouco de aplicações, então, agora. Ele vai permitir que a computação seja fluida, inteligente e pervasiva. Ou seja, ela vai entregar uma conexão completa, mobilidade e uma sociedade conectada e smart. Isso vale para a Smart City, semáforo. Imagina assim, durante o dia eu tenho picos de semáforo que eu sei que eu tenho que abrir e fechar em tanto tempo. À noite eu posso mudar toda essa programação de uma forma inteligente. Então, assim, aqui de novo, estou abrindo leques de possibilidades, estou pensando em transporte, estou pensando em logística, estou pensando em qualquer tipo de conexão. Por que eu não faço a medição das leituras dos relógios da casa à noite? Opa, por que não? A rede está subocupada no horário, geralmente, da meia-noite às 6, eu posso dar esse horário, operadoras, ou utilities, se em vez de vocês quiserem medir os seus gastos, os seus relógios da meia-noite às 6, eu te dou um desconto para você utilizar nesse horário. Eu mantenho a rede ocupada e ocupada por alguém que possa pagar menos e a rede vai estar mais ociosa. Então, eu mantenho a minha rede ocupada. Outra coisa, as indústrias vão mudar sensivelmente. Toda a parte de healthcare, de saúde, então, assim, exames, uma coisa que está sendo muito utilizada, toda a parte de fisioterapia remota. Hoje já se colocam aparelhos nos braços, o teu fisioterapeuta consegue ver se você está fazendo o movimento correto que você precisa remotamente através de sensores. Então, eu estou pensando em comunicações, em fábricas, em retails, em revendas, ou varejo, transporte. Então, eu tenho várias verticais que vão se beneficiar com isso. Por quê? Porque eu estou dando conectividade com ultra banda larga, ou seja, com uma capacidade muito alta e com baixíssima latência, com baixíssimo tempo de resposta. E aqui, mostrando para vocês o que eu já falei, mas esqueci de falar de vídeo, foi bom, já está aqui. Nós vamos ter bilhões de devices conectados. Então, vai desde um carro até um aparelho mais simples de um medidor de conta de luz. Então, são os bilhões de devices conectados que eu falei para vocês. Outra coisa que todo mundo está utilizando, vídeo streaming. Ou seja, todo mundo quer ter o vídeo em qualquer lugar. Quantos vídeos vocês recebem por dia, vocês querem baixar, ou quantos vídeos vocês querem ver em real time, em tempo real, nos seus dispositivos celulares, geralmente celular, tá? Não tablet, nem computador, mas vamos falar em celular. Há 3 anos, em 2018, nos Estados Unidos foi lançado um programa no March Madness, na pré-temporada de basquete, onde eles davam para o assinante que pagasse lá, acho que era $20, alguma coisa assim,
a capacidade de assistir o jogo em 4 câmeras no estádio. Então, ele assistia uma câmera normal, ele assistia a câmera que ficava atrás do banco de reservas, e ele escolhia time A ou B. Ele assistia uma bem remota, bem do alto do estádio, para ter a visão completa da quadra, e ele assistia uma de cima da tabela. E ele podia mudar conforme ele quisesse. Agora, imagina, eu sou um cara que eu estou assistindo na televisão, eu vou comparar naturalmente no meu celular se o tempo é o mesmo. Então, eu apertei, eu quero a câmera de cima da tabela. Eu vou ver se está acontecendo em tempo real. Então, imagina o que isso consome de vídeo. E a possibilidade que eu tenho que dar de falar, agora eu não quero mais a câmera do alto da tabela, eu quero a visão completa da quadra, eu quero a visão do banco quando um dos times pediu tempo. Então, assim, eu tenho essa possibilidade de receber esse vídeo e escolher o que eu quero ver. E, por fim, o que eu falei muito para vocês, machine to machine, que vai crescer. E quando eu falo em machine to machine, vai desde a máquina mais simples, que é a de recebimento de cartão de crédito, de débito ou de pagamento, qualquer que seja ela, até uma fábrica conectada, até um laboratório conectado. Foram feitos testes no final de 2019, já vai fazer 2 anos agora, onde era feito um ultrassom em grávidas que pediam, que eram voluntárias, e os médicos estavam remotamente na faculdade analisando. Então, assim, é um exame, vou dizer mais simples, porque não corre risco de vida, mas já mostrou a capacidade do tempo real de um exame de ultrassom sendo feito remotamente. Então, assim, o leque aqui está abrindo demais, pessoal. E, então, assim, qualquer engenharia que você tiver, qualquer engenharia que você fizer, ou qualquer uma dessas áreas que a gente já falou, que pode ser interessante, eu tenho campo e mercado para associar toda a parte de comunicação, desenvolvimento, software, programação e por aí vai. Opa. E aí vem a pergunta básica. O 5G é mais focado em wireless? Com certeza sim, mas não é toda a história. Por quê? É o que eu falei para vocês. Eu tenho um novo paradigma de computação. Essa é a figura nova. Eu tenho o Edge, que eu falei para vocês. Eu tenho a rede, que está sendo transformada e está sendo virtualizada. E eu tenho a cloud, eu tenho a nuvem por trás de tudo, para qualquer tipo de aplicação que eu coloquei aqui para vocês. Aqui foram as verticais que eu falei. Olha aqui, ó. Eu vou precisar de baixíssima latência, ultra disponibilidade com drones, com a saúde, com Autonomous Drive. Eu vou ter conexão de machine to machine em cidades inteligentes, em agricultura, que o Brasil é um dos principais países, e a maioria dos projetos que a gente fala de IoT conectado hoje está ligado à agricultura, toda a parte de manufatura. E também eu tenho a banda larga, ou seja, eu tenho realidade virtual e realidade aumentada, que eu acabei de falar para vocês do March Madness, mobile office e broadband para casa. Hoje a gente está vivendo isso. Nesse momento eu estou fazendo uma apresentação para 100 pessoas em diversos locais em ultra velocidade. Por quê? Para atender todo mundo. Eu tenho que ter essa ultra conexão. Então, os exemplos aqui são muitos, tá? Quando a gente parou para pensar, olha o que eu falei aqui, ó, a mudança do LTE para o 5G. Provavelmente uma pergunta. 5G DSS. É 5G? Não, não é 5G. Se as frequências não estão ainda leiloadas e divididas, o 5G DSS que a gente tem no Brasil é um pré-5G, melhor que o 4G, com certeza. Ele já começa a fazer alguma parte de utilização da tecnologia que o 5G vai trazer, mas ele não é o 5G. Tá? Eu só deixei esse slide por isso. O último slide dessa sessão, o resto é bastante rápido. Tá? Então, pessoal, quando eu começo a pensar em ultrabanda larga, eu estou pensando em 10 segundos, em gigabits em 10 segundos. Bom, vocês não pegaram isso, mas há 15 anos atrás a internet era discada. Você tinha 240K, 240 kilobits. Hoje você está falando de gigabits por segundo, em terabits por segundo. Extrema capacidade de 10 terabits por quilômetro quadrado. Aonde eu vou usar isso? Video Analytics, em mídia imersiva, em laptops sempre conectados. Toda a parte de comunicação de baixíssima latência.
Então, eu estou pensando numa garantia, a gente sempre falou em 5 noves, que eram 99.999. Hoje, aqui nós falamos em 6 noves. Eu tenho um tempo de resposta menor que 1 milissegundo, eu estou alcançando a ponta. No IoT industrial, que eu falei para você, qualquer coisa agora pode ser chamada de IoT, toda a parte de latência, de inteligência artificial, toda a parte de segurança pública. Então, vocês estão vendo que todo policial agora no estado de São Paulo anda com uma câmera transmitindo, olha, todo ainda não, né? Todos deveriam, mas ainda não estão. Trabalhar com uma câmera em real time, para ver se ele abusou da autoridade, o que aconteceu, se ele foi agredido, ou seja, isso eu tenho toda a parte de segurança pública. E a parte toda de máquinas massivas e IoT. Novamente, eu tenho uma cobertura muito grande, 1 milhão de devices por quilômetro quadrado, e aqui, ó, Smart Cities, Smart Utilities, toda a parte de wearables, o teu relógio está conectado com o teu celular, está conectado com alguma outra coisa. E o slicing de rede que me permite fazer essa divisão e trabalhar mais. Um pouco do que a gente vê. A Intel ela trabalha em toda a cadeia, o cloud, no core, no edge, ou acesso e nos devices. Eu não vou entrar no mérito, mas nossa linha de produtos está bastante diversificada e é o que nós estamos buscando. E aí, o que a gente quer trabalhar no ecossistema do 5G? Telecom é um dos pontos principais, é lógico, 5G é um ponto principal quando você é o ponto principal quando você fala em 5G. Mostrei os clientes nossos, Nokia, Huawei, Cisco, Ericsson, Juniper, outros mais. Nós temos todo um trabalho com o ecossistema. Então, assim, por que eu estou pensando em ecossistema? Porque eu tenho máquinas conectadas, muitas vezes nós não aparecemos, porque, por exemplo, no raio-x, nós estamos dentro do raio-x, só que não tem o selinho Intel, a gente esquece que tem Intel Inside, ou que tem processador. Com essa falta de processador que a gente está vendo no mundo, está muito fácil da gente entender por que eu preciso tanto dos processadores, assim. Então, assim, isso está muito claro, está muito evidente, tá? E aí eu penso no ecossistema, nas empresas. Vou dar um exemplo, desculpa, de varejo. Nós fizemos uma parceria com algumas lojas. Você tinha uma câmera inteligente que você passava numa loja e olhava, você olhou para o lado direito, você olhou para, sei lá, celulares. Você olhou no meio, você olhou para televisões. Você olhou para o lado direito, você olhou para geladeiras e objetos de casa. Aí ele identificava qual era o teu gênero e mais ou menos a tua idade. Voltei e estou lá de novo. Ele já mandava um vendedor lá falar, opa, posso te ajudar? Eu vi que você está interessado em televisão. Pô, eu não falei nada, eu só fiquei olhando. Só que a câmera conseguia me identificar, me dar esse meu perfil e me dizer para onde eu estava olhando. Então, eu consigo trabalhar no varejo. E aqui é muito dinheiro investido. Por quê? Porque o varejo investe muito. Tá? E aí nós vamos falar de novo. Eu posso falar um pouquinho para você de inteligência artificial. Mesma coisa. Eu estou pensando que tudo está gerenciando através de dados. Um exemplo prático. Teve uma operadora em São Paulo que ela tinha posto de recarga a 100 metros do ponto de ônibus. Um estudo, ela colocou o ponto de recarga a menos de 20 metros do ponto de ônibus. Na Avenida Santa Amaro, inclusive, para vocês saberem. Ela aumentou o volume, aumentou por quê? Porque no dia do pagamento, se tivesse sol ou chuva, a pessoa andava lá seus 10, 20 metros, recarregava e voltava para o ponto. Se ela tivesse que andar 100 metros, ela ia deixar para uma hora que não estivesse chovendo, para um dia melhor, ou seja, ela antecipou o revenue, a entrada de receita dela, simplesmente trazendo um ponto de recarga de 100 metros para 10 ou 20 metros de um ponto de ônibus. Então, isso é um exemplo de inteligência artificial a serviço do ser humano e do benefício. Tá? Os seres humanos foram beneficiados em função de ter a facilidade da sua recarga e, lógico, a operadora gostou porque o dinheiro entrou mais rápido no mês. A parte da computação otimizada. O que eu falei para vocês, eu quero comprar minha faca. Opa, eu vi a faca no meu computador, procurei qualquer site de busca, vi uma faca, começou a dar pop-up no meu Instagram ou em qualquer outra rede social, no Facebook, alguns vendedores de facas. Então, eu estou otimizando a serviço do negócio. IoT conectado. Quando eu falei lá dos 50 bilhões de devices conectados,
eu tenho que ter essa agilidade de instalar, ligar, funcionar, ter o tempo de resposta que eu quero para atender o meu mercado. Então, não adianta eu colocar um mercado lento e não atender o mercado que eu preciso. Eu preciso ter agilidade. E aí, pessoal, eu vou abrir para perguntas, tem alguns slides de backup se vocês precisarem, mas combinado o tempo, eu acho que está aí, o meu recado é esse, estamos buscando atender tanto em cloud, quanto em rede, quanto em edge, e poder atender, ajudar vocês aí, responder perguntas no que for possível. Obrigado, Jairo, pela apresentação. Deixa eu ver aqui com a professora Lúcia, se nós temos alguma pergunta. Assim, primeiramente, Jairo, eu agradeço muito aí a sua palestra, tudo foi muito boa, trazer essa percepção da Intel, né, principalmente sobre um assunto tão importante, né, e tá aí presente, né, bem no futuro próximo aí, né. Eu vou colocar aqui algumas perguntas que os alunos colocaram. Por favor. O primeiro é do Guilherme Aguiar. Foi no momento, acho que você estava falando de cloudification. Ele pergunta se isso é um exemplo de CDN. Tá. Vamos lá. É um exemplo de CDN, sim. Quando você fala em Content Delivery Network, vocês estão vendo as grandes provedores de conteúdo massificando. Então, você vê canal Disney Plus, canal Amazon, canal Netflix, ou seja, isso sim é um exemplo de CDN, e eles estão distribuindo conteúdo. É um exemplo, todo mundo quer o conteúdo, você quer assistir tua série, teu filme, aonde quiser, na hora que você quiser. Então, sim, eu tenho esse filme na nuvem, parei na metade, vamos almoçar na casa da avó domingo, almoçou todo mundo, vai todo mundo dormir no sofá, eu vou continuar assistindo minha série no cantinho da sala, sem atrapalhar ninguém. Então, sim, isso é um exemplo de CDN. Legal. A próxima pergunta é do Luiz Godoy, tá? Ele pergunta assim, tendo em vista que os sites para transmissão de 5G devem ser modificados devido à maior necessidade de espaço, maior demanda de eletricidade e de troca de aparelhos, como BBUs e RRUs, como vai ser feita a troca de informação entre o aparelho e as antenas de wireless, sem que cause várias quedas na conexão do usuário quando entrar em uma região de uma antena não atualizada? Bom, não sei se deu para entender. Boa pergunta. Vamos lá. Você não vai ter como não atualizar. Então, uma rede ela só está disponível, uma rede só é entregue pela operadora atualizada quando ela está perfeitamente apta a cobrir uma região. Vai acontecer momentos que você vai sair da região A para a região Z e ali não vai estar coberto? Vai. Mas, de um modo geral, o planejamento das operadoras é ir crescendo por áreas. Então, você vai trabalhando por bairros ou por zonas, depende de cada bairro, cada cidade, cada área ou cidade tem a sua característica de desenvolvimento de instalação de 5G, mas, de um modo geral, como a gente faz? A gente instala fisicamente os equipamentos, faz o upgrade e ativa todos. Então, eu cubro uma grande área com 5G, e aí permite que eu tenha lá o 3G, o 4G e o 5G. O que acontece? Tá bom, mas você não vai atualizar todas. Não, não vai. Você está certo quando você fala. Eu vou precisar de um número muito maior de antenas. Está tendo toda a discussão da lei das antenas por município, inclusive o São Paulo, depois de 9 vezes tentar aprovar o mesmo projeto, resolveu fazer um projeto novo que agora parece que vai ser aprovado. Mas eu vou ter essa obrigatoriedade de cobertura, em algum momento eu vou sair vamos sair de São Paulo, fui para uma cidade vizinha, qualquer que seja ela, e ali ainda não está pronto, você vai ter uma conexão do 5G para o 4,5 ou para o 4G. Então, assim, você não vai perder o sinal, sim, você pode perder uma qualidade, mas é praticamente imperceptível. Você não fica no carro assistindo um filme. Você não fica no carro o tempo inteiro assistindo um filme andando. Tá, você põe para a criança assistir um desenho, ok, normal, mas você não tem. Existe a percepção do ser humano, ela não tem essa capacidade de definir tão bem assim. Lógico, se você entrou numa área coberta de 5G, com 4K, caiu numa área não coberta que não tenha essa possibilidade, você sente.
Mas, assim, você vai continuar assistindo o seu filme como você assistiu até hoje e foi feliz sem ter o 5G. Então, assim, os serviços que vão estar cobertos, a tua cobertura, a tua conexão, a tua rede de dados, ela vai continuar existindo. Logicamente, não é perfeita, por isso que o Autonomous Drive, eu falei para vocês, vai demorar um pouco mais. O Autonomous Drive está previsto para 2025 no Brasil. Peraí, Jairo, você está falando que o 5G vai entrar em 2021 com o Standalone, que é a Release 16, que é puro 5G, e o Autonomous Drive só em 2025? Sim, porque eu tenho que ter essa área de cobertura que você perguntou. Qual é o nome dele? Rodrigo, né? Foi Luiz Godoy. Luiz, desculpa, Luiz. Que o Luiz perguntou, sim, eu tenho que estar apto a ter a cobertura completa. Mas isso, assim, eu vou fazendo crescimentos programados. Então, assim, essa parte mais sensível, que é o Autonomous Drive, sim, eu vou jogar lá para frente, porque eu não vou conseguir dar essa cobertura, sim, que eu preciso e não posso ter uma zona de sombra. Tá? Mas o restante, se você tiver em 5G ou em 4,5G em alguns pontos, a gente não tem a capacidade de sentir esses 40 milissegundos que eu falei para vocês, ou 5 milissegundos. O ser humano, a gente sabe o que é isso quando assiste Fórmula 1, quando tem alguma coisa que menciona realmente o tempo assim. Mas mesmo no basquete faltam segundos, faltam frações, a gente não vê milissegundos. Então a gente não tem a sensibilidade de sentir isso. Mas é uma excelente a sua pergunta, porque é realmente essas áreas de cobertura que a gente está falando e os serviços essenciais que tem que estar coberto fim a fim. Certo, certo. A gente tem mais uma pergunta do Daniel Takahashi, né? Falando de 5G, ele tem algum limite de velocidade? O que é mais preciso quando falamos de automóveis sem motoristas? Precisamos de uma velocidade de conexão maior ou uma latência menor? Tá. Bom, hoje a gente já fala em ultra banda larga, então, assim, a banda larga é suficiente, não é o problema, até porque os carros vão ter servidores que vão fazer a bufferização deles, e eles conseguem ter as respostas internas com sensores que bloqueiam. Vocês viram, teve um atropelamento, um teste nos Estados Unidos e um na Itália. Por quê? Porque ainda não está pronto, ainda não está 100% funcionando, mas vocês viram que, assim, teve o atropelamento, mas não foi fatal, porque conseguiu parar, não como deveria, mas ok, está em fase de teste. A banda larga é suficiente e a latência, quando a gente fala menor do que 5 milissegundos, é mais do que suficiente para você ter os serviços que você está me perguntando. Então, assim, é mais do que suficiente eu ter a banda larga do 5G para ter ultra banda larga e uma latência menor do que milissegundos. Por isso que eu falei, vocês lembram que eu falei, vai estar lá no edge, então vai estar num poste, vai estar numa torre, vai estar numa antena próxima, que me garante esses 5 milissegundos de resposta. Os 40 milissegundos seriam suficientes, tá? Mais do que suficientes, mas ok, vamos ser perfeccionistas e buscar os 5 ou buscar o 1 milissegundo. Certo. O Vitor Pérez, ele pergunta a respeito da implementação da tecnologia 5G, quanto tempo vamos esperar, né, em relação à implementação, atinja o alcance e a acessibilidade do 4G no Brasil? Acho que talvez seja um pouquinho difícil de saber, né, mas... Então, assim, eu não tenho como te dizer assim, eu juro que eu queria ter essa resposta, porque eu ia saber fazer um plano de vendas para o ano que vem muito bem feito. Mas, assim, primeiro eu tenho que considerar o leilão da Anatel. O leilão da Anatel, que já era para ter acontecido em junho, bom, era março, virou junho, virou setembro, já virou outubro. Então, considerando que aconteça em outubro e que não tenha nenhum tipo de processo legal que pare o processo, que seja assinado a outorga das frequências em outubro, a primeira rede tem que estar instalada em 300 dias, é o que prevê o edital. Bom, é o que estava prevendo o edital, eu ainda não li o edital, nem eu, nem ninguém, né? Mas, além da Anatel e do TCU, mas estamos falando em 300 dias. Se a gente falar em outubro com mais 300 dias, a primeira rede Release 16 Standalone vai estar ativa em agosto de 2022. Considerando que um crescimento que eu te mostrei, que só 20% dos devices vão chegar até 2025, meu amigo, vai demorar um pouquinho. Infelizmente, nas grandes cidades, não. Para muitas atividades específicas, não. Não é o usuário que vai pagar. Vamos ser muito pragmático também aqui. Por que eu mostrei o ARPA, eu mostrei o Revenue per User, ou seja, eu mostrei a receita por usuário? Não é um usuário médio que você gaste R$100 por mês, R$200 por mês. Não é $50 que faz uma
uma operadora pagar uma BBU, uma RRU de algumas centenas de milhares de dólares. Então, assim, a conta não fecha. Eu tenho que usar a indústria, eu tenho que ter um revenue consistente para que aquilo gere. O 5G ele vai ser muito revenue de padaria, que a gente chama, muita coisa pequena, mas de altíssimo volume. Eu vou ter indústrias, eu vou ter agronegócios, eu vou ter smart city, então vai estar muito mais focado em negócios, em business, do que em user, do que usuário final. Então, assim, esse equilíbrio, ele deve acontecer a partir de 2025. É uma previsão, de novo, eu queria ter uma resposta melhor para te dar, mas é a previsão que eu posso te dar, inclusive baseada em dados do GSMA de Américas. Certo, certo. Eu queria aproveitar essa pergunta dele, que você vê, acho que como a gente está com vários alunos da graduação, assim, que recomendação que você dá para esses futuros engenheiros, assim, para que eles vão fazer parte dessa implementação, né? Como é que eles têm que se preparar, o que estudar, qual a sua visão? É mais hardware, é software? Será que é regulamentação? Qual que é a sua percepção? Onde que está o gargalo, né? Onde vai precisar de engenheiro? Excelente sua pergunta, Luciana. Era um pouco do meu comentário até no final, mas já vamos antecipar. Pessoal, é em tudo. Vocês viram que eu abri para vocês? Primeira coisa, o engenheiro é o melhor administrador que existe. Então, assim, vai ser um cara de vendas, vai ser um cara de projeto, vai ser um cara de desenvolvimento, vai ser um cara de hardware, vai ser um cara de software, vai ser um cara de integração. Vocês viram os exemplos que eu coloquei para vocês? Eu coloquei várias empresas tradicionalmente de telecomunicações, e aí eu coloquei várias empresas de software, coloquei várias empresas integradoras e coloquei várias verticais. Eu tenho vertical de agronegócios, eu tenho vertical de smart cities, eu tenho vertical de saúde, eu tenho vertical de banking, financing, como vocês queiram chamar. Ou seja, o leque é muito grande. Então, assim, você tem que saber, você tem que se especializar e você tem que ter a capacidade de enxergar muito aberto. Hoje, eu não consigo mais falar... Vocês viram que aqui eu sou engenheiro eletrônico, eletricista elétrico, modalidade eletrônico, e hoje eu falo sobre agrobusiness, sobre saúde, fui ver projetos de gamer, fui ver projetos de inteligência, de AR, VR, de inteligência artificial. Então, assim, o volume é muito grande, tem muita coisa para se estudar. Então, a possibilidade de vocês, pessoal, é muito grande. Eu lembro que no terceiro ou quarto slide eu deixei lá, Affirmity. Por que eu deixei esse nome? Que foi comprado pela Microsoft. Pô, a Microsoft é uma empresa de software, está comprando uma empresa de software de telecom. Então, assim, na última linha tinha Azure. Azure é o programa de cloud da Microsoft. Então, vocês estão vendo, uma Microsoft que até então, todo mundo pensava no Windows, basicamente, e não estou desmerecendo, muito pelo contrário, é a potência que todo mundo usa, 90% de market share, está falando em software de telco, está falando em software de cloud, está falando em vários tipos de software. Então, assim, é muita coisa. Eu comecei a estudar 6G. Pô, Jair, você está louco? Você nem saiu o edital de 5G, você está estudando 6G? Por quê? O 6G ele vai ser focado muito em inteligência artificial. Então, assim, eu estou pensando que a partir de 2032, alguma coisa, bom, espero estar aposentado, aí deixa para o pessoal, aí o pessoal vai estudar, tá? Mas o 6G, ele vai trazer muita parte de AI, de inteligência artificial. Então, assim, o que é inteligência artificial? É dados. Outra coisa que é fundamental, segurança. Segurança física e segurança lógica. Por quê? Você está abrindo a tua lâmpada conectada. Você está abrindo um caminho para um hacker entrar. Então, segurança vai ser fundamental. Segurança é uma coisa assim, todo mundo quer e pouquíssima gente trabalha nisso. Eu tenho um colega que formou comigo, inclusive no Mackenzie, ele se tornou um dos maiores hackers de Israel e ele foi contratado por empresas de tecnologia americanas para analisar a vulnerabilidade de hardware e software. Ele tem uma empresa hoje, ele mora nos Estados Unidos e, ele virou hacker porque gostou e, de repente, foi contratado, está muito bem morando nos Estados Unidos para trabalhar com segurança. Então, de novo, é difícil eu falar, Lúcia, assim, a única coisa que eu vou falar, então, para vocês, façam com paixão o que vocês fazem. Para mim, hoje, eu estou formado há um pouquinho mais de 30 anos. Então, é um orgulho estar hoje aqui, o que eu fiz há 29 anos, há 30 anos, que eu fiz um simpósio para trazer informação do mercado para engenharia, para os alunos, eu estou do outro lado da câmera, efetivamente, hoje.
Isso é muito legal. É um prazer enorme poder falar, galera, faz isso, estuda aquilo. E não tem o certo e errado. O que eu não queria trabalhar quando eu estava no quarto, quinto ano era telecomunicações. Eu completei 32 anos de telecomunicações. Então, pô, Jário, você é louco? Talvez seja, mas sou, graças a Deus, um louco feliz, entendeu? E vivi o 2G, o 3G, o 4G, o 4,5, o 5G DSS, 5G, e se Deus quiser, ainda vivo o 6G. Não sei se eu ajudei, se eu compliquei, Lúcia, mas não existe uma resposta absoluta aqui, tá? Sim. Ô, Cristiano, fica à vontade também, tá? Para debater. Sim, Jair, eu tenho uma pergunta, né? A gente está vivendo um mundo wireless, né? Você acha que os serviços conectados a cabo, eles vão acabar no futuro? Então, TV a cabo, internet, a gente vai viver tudo sem fio agora? Não. Não, porque atrás de uma conexão vai ter uma fibra ótica. Talvez o cabo tradicional par metálico, com certeza sim, em algum momento. Cabo RCA depende, mas vai demorar muito. E eu vou te completar essa resposta em 2 segundos, mas fibra ótica vai ser fundamental. Hoje, há 10 anos atrás, ninguém falava de ter fibra em casa. Hoje, todo mundo quer fibra em casa. Quando você pensa em qualquer estação ERB, estação radiobase conectada, você tem uma fibra conectando ela. Então, assim, a transmissão física, ela não vai morrer. Porque num dia de chuva, existe interferência em rádio. Não adianta a gente falar que não. Isso é climático. Nós não podemos impedir que chova. Melhor, espero que chova bastante para encher represa. Mas, então, assim, a resposta é não. E eu vou completar a resposta que você me fez. Hoje, a maior operadora de São Paulo, sem citar nomes, mas é evidente, tem 10 milhões de devices, de fones conectados, fones fixos conectados. Mais ou menos 60% disso, alguma coisa na casa de 6 milhões, ainda trabalha em cima de TDM. Ou seja, a última central TDM que foi instalada foi uma central no ano 2000. Então, nós estamos em 2021. Imagino que eles estão ganhando com isso, uma assinatura aí de R$30 por mês. 6 milhões vezes R$30 por mês, 32, ou um número que seja, mas a última central foi implementada no ano 2000. Hoje, o último dado que eu tenho, ela estava entre 55% e 60%, mas estou sendo um pessimista. E 40%, 45% já é o chamado NGN, que é Next Generation Network, que é a rede formada ou sobre voice ou sobre algum outro cabo, que não é feita em cima de transmissão TDM. Então, assim, o Brasil vive muito de redes legadas. Por isso, a gente é um grande follower. E não adianta a gente falar. Nessa compra da Oi pela Vivo, TIM e Claro, que está sendo para ser aprovada, cada uma está dividindo um pouco, eles estão com um gravíssimo problema de atender Norte e Nordeste. Por quê? Porque lá é 3G. Veja, é 3G, não é 4G. Então, eles estão pensando o que vale a pena. Eu fazer um site remoto, eu fazer um site edge, eu fazer um container físico mesmo, um container de navio, para atender. E aí tem muito... respondendo um pouco da tua pergunta, Lúcia, trabalhar com as empresas de torres é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque vai precisar de uma infraestrutura física desse container que eu estou falando aqui, que eu estou respondendo a pergunta dele, com uma fibra conectada nela. E aí eu vou pôr equipamentos da TIM, da Oi, se existir ou não, da Telefônica, da Algar, da Claro, da Sercontel, que eu acho que ninguém ouviu falar nisso aqui, ainda uma operadora pequenininha, e por aí vai, conectado. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer. Ainda existe uma tecnologia de OPGW, que é Optical Phase Guide Wire, que é transmissão via cabo de energia elétrica. A fibra passa no meio. Se a gente parar para pensar, toda a rede que sai de São Paulo vai para o sul é em cima de OPGW. Por que a gente não faz isso para o Norte e Nordeste? De novo, tem muita coisa para a gente fazer no Brasil, pessoal. O Brasil ainda é muito, muito atrasado em telecomunicações. A gente não pode usar São Paulo como referência. A gente é muito mal acostumado. A gente tem tecnologia nas grandes cidades. Sai um pouquinho de São Paulo, e veja, não sai do estado de São Paulo, vai para regiões mais remotas do estado de São Paulo. Você não tem a cobertura que a gente tem. Sim. Respondi a tua pergunta, Cristiano? Respondeu, sim. Legal. Uma última pergunta que eu tenho, Jairo, né? Você comentou sobre o Edge Explosion, né? E minha pergunta é o seguinte, né?
em alguns eventos, né, esportivos, né, por exemplo, a final da Copa do Mundo, o último capítulo de uma novela, né, será que o 5G ele vai conseguir suportar uma demanda de muitos devices, né, conectados para assistir o mesmo conteúdo? Bom, teoricamente sim, e a grande vantagem do 5G é essa parte que a gente falou de slicing de rede. Você não vai ocupar o espectro inteiro, ponto. Então, por isso que você tem várias frequências sendo leiloadas. E quando você tem alguns eventos específicos, você consegue direcionar mais banda para um lado do que para outro. Eu não vou entregar a idade, não vou falar o ano, mas há mais de 10 anos atrás, eu participei de uma cobertura de Réveillon na praia de Copacabana. Então, assim, você fala, pô, ali você tem alguma coisa na casa de milhões de pessoas num lugar que vai sempre mandar mensagem à meia-noite. Então, assim, você vai desejar um feliz ano novo para alguém, você vai receber uma foto, você vai tirar foto da praia, você vai abraçar para tirar selfie. Não adianta, você vai fazer isso. Peraí, eu vou ter que instalar centenas de estações radiobases para aquilo? Não, o que era feito? Sim, eram instalados rádios para uma conexão remota, porque eu preciso conectar o device a um rádio, ele precisa estar conectado na rede, e nós deslocamos a capacidade de computação de várias centrais próximas a Copacabana para atender esses rádios extras que estavam em Copacabana. Porque a partir da 2 da manhã, esses milhares de pessoas já se dissiparam. Então você fala, pô, eu vou investir milhões para 2 horas de tempo, ou para 4 horas de tempo, o período que você queira falar. Não. Então eu pus em uma infraestrutura móvel muito rápida e de instalação em cima de carro, de postezinho, de coisa assim que coloca e tira. Peguei toda a parte de computação, joguei para centrais com capacidade, lógico, de atender um tráfego local, mais todo o tráfego extra que eu estava colocando, tirei, acabou 4, 5 da manhã, desmontei tudo, não senti nada, atendi esses milhões de pessoas que estavam na praia de Copacabana. O que foi feito isso aí? Foi o chamado SDN, Software Defined Network, ou seja, uma rede definida por software. Então não me interessava quem você era. Você é o Cristiano. Ok, pré-pago ou pós-pago? Pós-pago. DDD 21 ou 11? 11. Opa, então eu sei o que eu vou te tarifar, mas eu não via te tarifar naquele momento. Eu te permitia conectar, eu tirava você do gargalo, porque você, entrando na fila, você se torna um gargalo. Eu tirava você do gargalo e te tarifava depois. A tua conta ia chegar só no dia 10, dia 15, dia 20, dia 30. Então eu tinha esse tempo para poder fazer a cobrança do que você estava usando, mas eu não deixava você ser um gargalo e depois, sei lá, o Jairo do teu lado, ser o próximo da fila, a Lúcia do teu lado, o Bruno, a Marina, sei lá, estou seguindo a ordem aqui, tá, do pessoal da apresentação, mas não interessa quem, eu não posso ter um gargalo de rede. Então, e o slicing, por que vai funcionar? É o exemplo da utility. Por que nenhuma das utilities até hoje conseguiu fazer o smart grid, que é a cobrança inteligente? Porque é caro. Agora, se eu der aquele pedacinho, daquele pacotinho para ele, que é só ping, qual é a cobrança da Lúcia? Sei lá, 50, o mês passado estava em 150 kW no relógio, hoje está em 200, ela cobrou 50 kW. Pau. É um micro pacote, simplesmente numa hora que ela não precisa da rede. Eu consigo fazer isso. Então, essas frequências, mais o slice, mais a rede baseada por software, e o cloud, é lógico, isso está o cloud por trás, lembra o cloudification lá embaixo de tudo, eu consigo atender muito mais gente, muito mais rápido, e foi até a primeira pergunta que você me fez, CDN, todo mundo vai gravar um vídeo na madrugada do dia 31 para o dia 1º. Todo mundo vai baixar um vídeo, vai mandar aquele videozinho que todo ano a gente recebe igual, mas abre e dá risada. É assim que funciona a rede, pessoal. E assim é a característica do ser humano. E aí entra inteligência artificial. Foi tua pergunta, Lúcia. Eu preciso estudar o dado para saber o que eu vou colocar. Eu preciso colocar mais vídeo, eu preciso colocar mais voz, eu preciso colocar mais isso, mais aquilo, mais conteúdo, mais 4K. Ou seja, eu consigo fazer um planejamento de rede adequado para atender aquele momento, uma Copa do Mundo, uma virada de ano, qualquer que seja o evento. A Paulista, dia 7, se for na terça-feira, se for o pessoal fazer pró ou contra Bolsonaro, não falo de política aqui de forma alguma, em nenhum lugar, mas é isso aí. Tá ótimo. Ô, Jairo, desculpa, a gente está quase terminando, aí faltam 2 minutinhos.
Eu queria te dizer assim, a gente tem aqui mais de 10 perguntas no chat, tá? Eu parei na terceira, quarta. Deixa eu comentar duas. Uma, eles estão perguntando se tem algum LinkedIn, e-mail, que eles gostariam de ter o seu contato, não sei, conversar, tirar dúvida. Tá. Não sei se Bom, eu uso o LinkedIn, mas sinceramente eu uso muito pouco, mas estou lá no LinkedIn, sim. Eu vou deixar de alguma forma meu contato com vocês, eu vou passar... Bom, a apresentação foi gravada, então nem preciso passar, mas aí eu passo de alguma forma algum contato, mas o LinkedIn é um contato que eu entro uma vez por semana, até eu sou uma spokesperson da Intel, então eu sou obrigado a entrar lá pelo menos uma vez por semana. Não prometo que sou rápido lá, que não sou, mas aí eu passo para vocês sem problema nenhum, nós podemos falar. Legal, legal. E a última coisa, assim, assim, depois a gente pode até te passar as perguntas, assim, realmente eles estão curiosos, realmente o problema é o tempo, né? Queria agradecer realmente aí muito a sua presença aqui, né, a sua disponibilidade, atenção aí, e realmente, assim, todo esse trabalho aí, né, de apresentar para a gente aqui a sua percepção. Então, obrigada aí. Eu espero que tenha atingido aí a meta, pessoal, espero que tenha sido suficientemente esclarecedor, eu tentei cumprir o prazo, que eu sei como é que funciona isso, então, e é mostrar para vocês o que está vindo pela frente, o que vai enfrentar vocês, é o que eu falei, voltei 30 anos no tempo, falei, pô, legal se alguém me contasse o que eu tinha que fazer naquele momento, então, espero que tenha atingido as metas de vocês, e como eu falei na pergunta que a Lúcia me fez, opções vocês têm muitas, a única coisa que eu falo, trabalhem com paixão, é maravilhoso fazer isso aqui. Quando você acorda todo dia e fala, meu, é rosca, vou apanhar, é chato, meu chefe é chato, não interessa. Mas quando você olha para trás e fala, olha aí, vivi o 2G, 3G, 4G, 5G, estou estudando 6G, puta, valeu cada um desses dias, desses 30 e poucos anos que eu saí daí e me dediquei a telecomunicações. Então, acho que é o principal recado que eu quero dar para vocês aí e realmente me colocar à disposição do que eu puder, tanto do de vocês quanto nobres, caros professores, que eu puder fazer por vocês, é sempre um prazer voltar à antiga casa. Certo. Obrigada aí. Muito obrigada a todos aí pela participação. Queria agradecer os alunos aí, até pedir desculpa que não deu para a gente ver todas as perguntas, tá? Mas agradeço aí a participação de todos, tá? Boa noite aí, obrigada. Legal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite Obrigada. a todos. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado para todos. Boa noite. Parabéns, viu, Jairo? Muito bacana a sua palestra, viu? Muito obrigado, professor. Muito boa, viu? Muito bom. Eu vou encerrar aqui a gravação. Pode falar. Tá, pode encerrar a gravação. Só ia comentar do Jairo realmente fazer o convite aí para visitar a gente novamente, né? Ver lá as nossas pesquisas também. Eu trabalho na área de comunicações óticas, eu fiquei super contente que você comentou aí. A gente está trabalhando nisso. E até conhecer o nosso laboratório também. Você sabe que eu comecei com rede de transporte óptico. Ah, é mesmo? Eu fiz o DWDM submarino. Ah, que legal! Não, bacana. Cabo geleado anti-tubarão. Olha só! É por isso que eu falei de OPGW. No slide da Intel que tem, a Intel é uma das maiores fabricantes de cabeças ópticas do mundo. Isso ninguém divulga. Pois então, assim, tem nossa. Eu sou apaixonado por ótica. Nossa, Dentre que tudo aqui, eu não posso fugir de rádio, porque foi até a pergunta que o Cristiano fez. Sim. Não adianta, hoje está tudo wireless. Mas, eu sou apaixonado por ótica. Assim, eu peguei uma transmissão, primeiro 100 GB que eu peguei, assim, peguei um DWDM de 32 lambdas de 100 GB, que você fala, peraí, o que eu estou transportando aqui? Nossa, vamos parar e pensar. Hoje nós estamos falando de 32 lambdas de 400 GB. Sim, a Siena está testando 800 GB. Certo, sim. Nossa, fantástico. Fantástico. Sim, no nosso laboratório a gente tem estudado dispositivos à base de grafeno, então projetos de moduladores eletroóticos baseado em grafeno e tá nessa parte, né? A gente está com uma sala limpa para fabricação, desenvolvimento, e aí fica Você sabe que uma das linhas nossas de processadores da Intel é grafeno. Olha só. Eu fiz essa pergunta há 8 anos para o presidente. Eu falei, e grafeno, como é que você vê? Como é que você sabe isso? Eu falei, porra, eu sou da Intel.
e tinha vazado um documento da Intel na imprensa sobre grafeno. Isso foi em 2012, tem 9 anos. E, realmente, grafeno é outra coisa espetacular. Hoje, a gente está falando de... nossa linha de chipset é pública, então hoje a gente está falando de 10 ou 7 nanômetros, nós estamos falando já do nosso roadmap para 4 e 3 nanômetros, e depois chegar em angstrom. Nossa! Daqui a 5 anos, nós estamos falando de 100 angstrom. Nossa! Nossa, isso é apaixonante, isso realmente é apaixonante. Sim. Nossa, fantástico. Não, eu vou deixar calmar, assim, a gente marca, Bom, e visitar o Mackenzie, eu falo ainda com o ex-diretor da engenharia, o Rodrigo, é meu amigo, ele foi do mercado telecom, então a gente... o mercado é muito pequeno e praticamente todo mundo... O Márcio Zara acabou de se formar na Após aí, apresentar o TCC dele, não sei se vocês conhecem. Zara é grande amigo meu. Então, assim, e o mercado é muito pequeno, pessoal. O mercado telecom, assim, não adianta, todo mundo conhece alguém que te conhece. É verdade. É verdade, né, Cristiano? A gente às vezes tem projetos assim, o pessoal fala, do Mackenzie tem o Cristiano, tem... É por aí mesmo, né? Todo mundo se conhece, né? É muito pequeno. E assim, não adianta. Você vai numa Futuricom, que infelizmente esse ano também vai ser virtual, não vai ser presencial. Pô, e aí, não sei o quê. É impressionante. É muito pequeno o mercado, realmente, e tem muita coisa. A tua pergunta, Lúcia, é uma pergunta... Bom, podemos conversar, eu estou com tempo aqui, vejam o tempo de vocês, mas o mercado está muito interessante, tem muita coisa para estudar. Uma das coisas que você perguntou, então, estude split de fibra. Foi um pouco da tua pergunta também, Cristiano. Porque, assim, como é que você vai pegar e vai dividir tanto sinal fazendo slicing de rede em rádio? É muito mais fácil. Bom, muito mais fácil não. Hoje a tecnologia permite de uma maneira muito mais fácil do que eu fazer um slicing de fibra. Aí você vai falar, não, mas já existe GPON. Existe. Até quantas divisões você faz em GPON? Eu ponho uma para 32, uma das 32 para 32, mas até quanto você consegue cascatear sem perda de sinal? Hoje se fala até 5 conexões. Eu não acredito muito nessas 5 conexões. Mas, ok, vamos considerar 5. Se a gente tiver uma divisão de rede do jeito que a gente está falando, se fala em 12 conexões, em 12 repetições de 32, hein? Não estou falando repetição de 8, brinquedinho ali para pôr na casa no condomínio, vai? Estou falando de 12 repetições de 32. Imagina 12 atenuações em conexão, em fusão de 32, 1 para 32, 12 vezes. Sem melhorar sinal, estou falando puramente split. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. E o 6G, pessoal, é muito legal. Eu comecei a estudar 6G, eu pirei. Porque, assim, quando você fala o volume de dados gera... Hoje, a gente está falando, uma pessoa gera... por isso que eu te falei, eu tinha muita apresentação aqui para brincar, tá? Mas eu quero falar o número absoluto para vocês. Só me dá um segundo, por favor, que está aqui. Hoje, uma pessoa gera, em média... Hoje, uma pessoa gera, em média, 25 GB por dia. Uma fábrica gera 1 peta por dia. Eles estão falando que, em 5 anos, uma pessoa vai poder gerar 1 tera por dia. Uau. 1 tera por dia é o que gera um avião hoje. Sim. Uma caneta completa, com pouso, todo o controle. Pô, imagina isso. Então, assim, o volume de informação ele vai começar a ficar muito grande. E você vai ter que armazenar isso, e você vai ter que transportar isso. E não adianta falar, vai ser por wireless? Não vai. Você vai chegar no data center com 3, 4 caminhos de fibra e um caminho de rádio. Choveu. A rádio aqui, se a gente começar a falar, é outro tema que depois de... Eu não queria trabalhar com telecom por causa de rádio. Eu falava, não, isso é muito chato, é muito chato. Hoje eu apaixonei. Eu fui fazer instalação em Florianópolis, na Lagoa. A zona de Fresnel batia depende de quão cheia estava a lagoa, refletia, perdia sinal. Então, você fala assim, pô, o que é isso? Não, calor evaporava, entrava na zona de Fresnel, eu perdia sinal de rádio. Um rádio 5 GB. Não estou falando de rádio qualquer frequência ruim, estou falando de frequência filé mignon. Estou falando 5, 8 GHz. Então, assim, peguei interferência de motor de trator
no sul de Minas, na CTBC. Nossa. Sabe, todo dia dava fading às 4h15 da manhã, às 4h15 da tarde. Você falava, meu, não pode ser. Trocamos tudo, trocamos até a cueca do instalador, não tinha mais o que trocar. Aí era um trator de boia fria, com uma harmônica, aqueles abertos, que levava aqueles puxador os caras sentadinhos naquele pau de arara lá atrás, ele engatava a primeira, gerava uma harmônica no rádio 900, e para descobrir que todo dia tinha feito às 4h15 da manhã, às 4h15 da tarde, 4h14, 4h13, eu sabia o horário que passava o boia fria para ir trabalhar no campo e voltava. Eu tinha feito um sensor, né? Não, é quase isso, entendeu? Isso eu estou te falando de 20 anos atrás. E cresceu uma plantação de eucalipto no sul, em Porto Alegre, começou a dar o eucalipto balançar na zona de Fresnel, me dá fade de rádio, e a gente não podia cortar o eucalipto, tinha que subir a torre. Então, assim, aí a gente abre um monte de coisa que você fala, meu, que legal isso, que legal que eu passei por tudo isso. Que eu perdi noite de sono, que eu me ferrei, que eu descobri que trator eu acho que aquela era satisfação harmônica em 900 MHz. A satisfação de quando você descobre, né? Fala, nossa, caramba, era isso, né? Aquela satisfação. Que o pingo né? de chuva interfere no 15 GB, no 18, no 23. Assim, você fala, meu, que loucura que a gente faz na vida, né? Mas é isso. Sim. Então, bacana. Eu não queria tomar mais o seu tempo aí, assim, realmente muito Eu deixei boa. esse horário reservado para vocês. E eu sei que esse bate-papo no final também acaba sendo extremamente agradável. Sim. Não, fantástico. Eu até te pergunto... Pode falar, Cristiano. Deixa eu falar uma coisa. Jairo, você comentou, né, do 5G, mas nós aqui do Mackenzie, no Laboratório de TV Digital, a gente está testando o 5G Broadcast, tá? Que é uma derivação do Release 18, né, na qual a gente vai conseguir transmitir sinais de TV, né, TV aberta, né, então sem precisar ter um SIM card, nada, né, nada de autenticação, né, e a gente está para receber agora equipamentos da Qualcomm, da Kathrein, né, e da Rode Schwartz. Então, pode ser aí também que o próximo padrão de TV digital aberta e gratuita no Brasil, né, seja o 5G, né, então aumentando aí a convergência, né, da tecnologia, né. Isso. Eu lembro, como é que chamava o professor que era responsável pelo laboratório de TV? O Gunnar. Tinha o Gunnar, antes dele. Fujio Yamada. Tá vendo? Pronto. Eu cheguei a visitar lá. Então, o professor Saudoso Fujio Yamada. Professor. Ele foi da Philips. Isso. Então, Ele foi ele foi o funcionário número 1 da Nextel, né? Foi o primeiro funcionário que a Nextel contratou no Brasil. Fujio Yamada. Ele montou... Eu atendi a Nextel um tempo. Muito bacana. E de novo, olha o mercado que é pequeno. O Moura foi meu professor, ele era da Telesp. É verdade. Encontrei com ele, 5, 10 anos depois de formado, eu era acho que era da Siemens nessa época. Então, de novo, o mercado é muito pequeno, pessoal. Isso também é outra coisa que vale muito a pena. É o teu nome. Você tem que olhar para trás e falar, olha, o que eu fiz está aí, hombridade, honra, trabalho, e é isso. Me perguntaram, o que é teu maior orgulho? Eu falei, eu acho que é a minha história mesmo, porque nunca precisei sacanear ninguém, trabalhei, me ferrei muito, deu certo e chegamos. Sim. Não, é legal. Eu tenho até um lembrete, assim, que um professor, ele disse para mim uma vez, né, que depois de um certo tempo, né, de dar aula, né, ele falou que ele não dava mais aula, ele contava história, tá? Então, ele tinha tanta experiência de vida, né, que a aula dele era contar um trecho da história da vida dele, né? E era uma aula fantástica, né? Isso é o caso do professor Dantas, né? O Suki, o professor Fujio, né? Então, que eram aquelas aulas, assim, fantásticas, né? Eles estavam contando fatos da vida, né? O que eles descobriram em laboratório, né? Então, é algo muito bacana, né? Essa do trator é uma que eu conto, que eu falo, o que um trator vai influenciar no rádio? Então, você fala, nós pegamos, você mexe com fibra, nós pegamos ninho, a árvore cresceu, abraçou o cabo de fibra ótica, e para dar manutenção? Ixi, aí começa. Cabo submarino. Eu mordi o cabo submarino para ver se realmente tinha gosto ruim para espantar tubarão. Eu peguei a geleia para ver qual era o gosto da geleia do cabo submarino. Assim, você fala, que criança, né? Vai experimentar geleia anti-tubarão. Beleza, eu falei, espanta tubarão, vai espantar eu também, vamos lá, né? E realmente é isso, Luciano. Eu acho que cabelo branco, e é isso, tem alguns alunos ainda aí que estão ouvindo.
eu trabalho muito com geração Y, Z, Millennial, por aí vai. A Intel tem muito estagiário. E é legal ver esse choque de gerações, entendeu? Porque assim eu falo, tudo bem, galera, vocês têm ideias, porque vocês destruíram o mundo. Só que nós fizemos o mundo, e cada um viveu o seu tempo. Hoje, muitas das coisas que eles conseguem fazer muito mais rápido que a gente fazia foi por coisas que alguém desenvolveu. Não tinha Google na nossa época, era ir na biblioteca. Tira o celular hoje da mão de um aluno de, sei lá, 18 a 22 anos, ou qualquer coisa assim. Pô, ele não sabe nem onde fica a biblioteca. Nem sei se ainda tem a biblioteca aí, né, pessoal? Faz tanto tempo que eu não vou. Ele não sabe mais nem o número dele, do telefone. Exatamente, ele precisa decorar. Pergunta o número do telefone de casa, ou o número do celular da mãe. Ninguém sabe mais isso. Então, está na agenda, né? Mas eu guardo o buffer para outra informação. Tá bom, qual? Aí, ó, Felipe é aluno, não é? É aluno. Felipe, abre o teu microfone. Para que você guarda informação? Tem mais? Bianca? Oi, Jairo. Putz, pior que é verdade. Eu não vou saber falar o número de telefone de ninguém. Os contatos, se der ruim no celular, acabou. Estou isolado. Ou seja, você perde os amigos, é isso? Exato. Tem mais? Bianca, você concorda, Bianca? Acho que ela está sem o som. Cíntia? É igual dirigir, né? Ir para algum endereço. Hoje, quem vai sem GPS, né? Se for parar para pensar assim. E boa, Guilherme, boa. Se me largar sem um GPS, eu fico perdido. Vou perguntar, né? Mas eu vou chegar, mas... Não, chegar, você chega. Quem tem boca vai a Roma, pessoal. Eu fiz rally de sertões. A regra que você aprende é, não sabe, deu errado, pergunta. Alguém vai te dar uma dica. Então, pergunte. Isso vale. Excelente tua colocação, Guilherme. Mas é assim que funciona. Mas então, o pessoal, assim, pratiquem, conversem, tenham skills que sejam fundamentais para vocês. Outra coisa fundamental, relacionamento. Hoje, tudo bem, depois de 30 anos também fazendo o que eu faço, conheço meia dúzia de pessoas no mercado, mas assim, com quem você está falando? Com o CEO da TIM. O CTIO da TIM, que é o Capdeville, é meu amigo. Então, assim, e aí, como é que você está? Não sei o quê. Com quem você está falando? Com o CTIO da TIM. Hã? Eu trabalhei com ele na Siemens. Então, assim, não tem mais isso. É pessoa. Atrás de qualquer coisa existe uma pessoa. Isso é fundamental. E realmente, Cristiano, você ter história para contar é muito legal. Você chegar e falar, fiz isso. Eu fui professor de física para 2º grau. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu dava aula de eletrônica para eletrônica numa escola técnica, no ITB, Instituto Tecnológico de Barueri. E a professora de física, uma saiu de licença maternidade, a outra teve rubéola. E eu tinha sido monitor de física no Mackenzie. Eu falei, eu dou aula de física. Que coisa errada que eu fiz na minha vida. Imagina eu ter que dar 3 anos de física para a turma de secretariado que nunca mais ia usar física na vida. Sabe aquela que você fala, meu Paulo, e eu com 22 anos de idade nas costas. Aprendi pra caramba, foi maravilhoso, mas nunca mais faço isso na minha vida. Sim, tem que explicar movimento, carga elétrica. Eu dei aula um bimestre e meio. Eu falava, não, pelo amor de Deus, volta, deixa teu filho. Eu ponho ele para dormir, você volta para dar aula, porque é a vida. Sim. Eu dei aula em telecomunicações 8 anos. Então, isso assim. Outra coisa, eu tenho uma memória muito boa, mas assim, Jairo, tudo bem? Ou então, oi, professor, tudo bem? Aí quebrou, aí ferrou. Professor, tudo bem? Você fala, foi aluno aonde e quando? Sim. Mas é legal, é isso que se leva da vida. Bom, pessoal, estamos aqui. Eu vou marcar de visitá-los. A Renata, sempre falo com ela, vocês têm meu contato, fiquem à vontade, podendo ajudar, a gente conversa, e a ideia era essa. Eu acho que tentar ser o mais didático aí possível para exemplificar e mostrar para onde nós podemos ir. Sim. Não, foi fantástico, muito bom, viu? Perfeito?
Legal, Certo, Jairo. Muito tá obrigado. ótimo. Obrigado, pessoal. Ó, Obrigada. Até mais. beijo Muito no gordo obrigado, para Jairo. vocês. Muito Nós que Boa noite a agradecemos, hein, Jairo? Parabéns aí. todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite Tchau, para todo mundo. boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Vou derrubar então aqui a sala, tá? Legal. Obrigada, A Lúcia, Paulo. obrigado pela minha rede, ficou caindo lá. Obrigado pela ajuda, hein, Lúcia? Ajudou bastante lá. Imagina. Eu fiquei preocupada por causa do checkpoint, né? Mas no final deu tudo certo, né? Eu consegui voltar. Você passou primeiro, daí eu consegui voltar. Isso. Obrigado, Isso, viu? foi ótimo. Tchau, gente. Legal. Boa noite. Até mais. Até mais, Obrigada, então. Cristiano. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.